Fiquei devendo o tutorial da maquiagem que eu usei na apresentação do espetáculo Quebra-Nozes em 2023 e de quebra teve uma inscrita que me pediu no vídeo do vlog pra eu contar a minha história sobre a dança. Então eu resolvi unir o útil ao agradável, até porque essa maquiagem é extremamente coringa, dá pra usar pra qualquer situação, qualquer evento, super resistente. Então pra quem quiser saber da minha história o vídeo tá aí e pra quem quiser o tutorial da maquiagem por si só, tá aí também. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem. Melhor agora que você tá aqui, e se você ainda não me conhece, eu sou maquiadora, entusiasta da pele, estudante de estética e cosmética, e por aqui tem muito conteúdo pra você ficar linda com e sem maquiagem. E é claro, eu também sou bailarina e atriz amadora nas horas vagas, além de outras funções que não cabe eu falar aqui nesse canal por enquanto. Algumas pessoas que me acompanham já sabem que eu tenho, essa parte artística. Eu já fiz alguns vídeos aqui provando roupas de balé, sapatilhas de balé, se isso for do seu interesse, vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e também deixei aqui o vlog do espetáculo, não é mesmo? Do final do ano, que foi assim, uma loucura, porque nesse espetáculo eu estive participando não só como maquiadora, mas também como bailarina. Então assim, meu dia começava super cedo, eu trabalhava por horas maquiando e daí eu tinha que me arrumar rapidão para poder fazer a apresentação e o próprio vlog. Foi até difícil do nosso querido editor editar, porque ficou uma bagunça de tanta informação, porque é exatamente assim que é a experiência do espetáculo pra mim, não só do espetáculo, de mostra de dança também. Mas é isso, né? A gente gosta, sai aos pedaços de cansada, mas quem gosta de arte, quem gosta de dança, sabe que é assim, e isso traz até uma certa satisfação pra gente, que a gente termina e pensa, meu Deus, nem acredito que eu consegui fazer tudo isso. Mas, sem mais delongas, eu vou fazer a maquiagem exatamente da mesma forma que eu fiz nos dias das filmagens e no dia da apresentação, usando os mesmos produtos, tá bom? Vou começar aqui com o tônico All Grape Antioxidante de IBM Skin, que é, na verdade, um produto da minha rotina de skincare que eu sempre uso na minha preparação de maquiagem, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a preparação da pele para maquiagem não precisa ser muito diferente do skincare. E, na sequência, eu venho com Beauty Water da Bruna Tavares, que é como se fosse também um tônicozinho, uma bruma hidratante que hidrata a pele super bem. Pra mim, que tenho a pele oleosa, essa hidratação que vem desse tônico e essa daqui já é extremamente suficiente. Se por acaso a minha pele estiver mais ressecada em algum ponto ou outro, eu venho com um hidratantezinho um pouco mais cremosinho em algumas regiões. Enquanto a minha bruma seca, vou começar a minha história da trajetória com a dança. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, eu comecei a fazer balé porque eu queria e não porque a minha mãe me colocou na aula de balé, que isso é muito mais comum de acontecer, e não foi porque eu vi nada de balé, foi porque eu ouvi a música. Depois que a bruma absorve na pele, eu venho com Fix, a blindagem da Visela. E como eu tenho a pele realmente oleosa, eu aplico ela no meu rosto todo. Se você tiver a pele mista ou normal, aplique só em pontos onde a sua base costuma sair. Então, estava no clube com os meus pais, eu tinha ali por volta de uns 4 anos. A gente tinha ido na cantina e o meu pai resolveu que ele queria ir ao banheiro. E pela primeira vez, a gente foi em um banheiro que eu nem sabia que tinha dentro desse clube. Ele era num cantinho diferente. Como era só meu pai que ia, eu e minha mãe ficamos esperando do lado de fora e eu ouvi uma música. E aquela música me chamou muita atenção, eu achei aquela música muito bonita e eu perguntei pra minha mãe o que era aquilo, porque eu não conhecia música clássica. Agora nós vamos vir com a base. Eu usei a base da Boca Rosa porque ela é extremamente resistente, além de outras características. Já tem um vídeo testando ela aqui, vou deixar o link na descrição, e também tem vídeo de batalha das bases das blogueiras. Não sei se vocês viram essa tour, mas são 4 vídeos de um especial que eu fiz aqui no canal, dá uma conferida. Esponjinha umedecida. Daí a minha mãe me respondeu que aquilo era música clássica de uma aula de balé. E eu olhei pra cara dela e falei, balé? O que é balé? Eu nunca tinha ouvido falar de balé. Acreditem vocês ou não. Aí a minha mãe falou, é um tipo de dança. Eu acho que você nunca viu. Aí eu pensei um pouco, continuei ouvindo aquela música, imaginei na minha cabeça o que seria essa aula de balé de acordo com aquela música que eu tava ouvindo. E aí eu falei pra minha mãe, a gente pode ir lá ver? Daí ela, não, a gente não pode, porque a gente já tem que juntar as coisas pra ir embora e não sei o quê. Falei, mas vamos lá ver, eu queria saber como é que é. Ela inventou a desculpa
desculpa de que criança não podia assistir. Por que os adultos fazem isso, né? Mas enfim. Aí eu falei, tá bom então. Eu quero fazer aula de balé. Assim, do total, nada. Aí a minha mãe ficou extremamente surpresa, porque era a primeira vez que eu estava ouvindo falar sobre aquilo. Eu não fazia ideia de como é que era, eu não tinha nem visto e eu decidi com 4 anos que eu queria fazer balé. Aí minha mãe falou assim, mas minha filha, você nem conhece e você é muito nova também, eu acho que nem pode fazer balé com essa idade. Detalhe, podia e pode. A partir dos 3 anos, se eu não me engano, já pode. Aí eu falei assim, mas eu quero fazer. Aí ela falou, não, vamos fazer o seguinte então. Você é muito nova ainda. Quando você completar 6 anos, se você ainda quiser fazer balé, a mãe coloca você no balé. Aí eu falei assim, você promete? Que eu já tava sentindo que era mentira. Ela falou, prometo. Eu falei, então tá bom, então. Nunca mais se falou sobre balé dentro da minha casa até eu completar 6 anos de idade. Sim, eu sempre fui uma pessoa de memória muito boa e muito decidida das coisas que eu queria fazer. Aham, sei. Acabei esquecendo. Eu sempre fui uma pessoa de memória muito boa. Que eu tô contando a história aqui pra vocês, mas no dia do espetáculo eu estava diluindo a base com a blindagem também. Então eu colocava um tanto de base na plaquinha e eu aplicava mais umas 2, 3 gotas da blindagem, misturava e depois aplicava na minha pele. Nessa situação que eu estou aqui agora, não seria necessário porque eu já apliquei a blindagem na pele, mas como no espetáculo tem troca de roupa, eu tenho a pele oleosa, a gente dança, transpira também, a pele produz oleosidade, eu aplicava a blindagem na base também para garantir ainda mais durabilidade e fixação, tá? Eu só esqueci de fazer esse passo aqui porque eu tô pensando na história. Agora eu vou vir com o BT Plush na cor Candy, que é super pigmentado, mas como a minha maquiagem é pro palco, ela é bem mais forte do que uma maquiagem do dia a dia. Eu não vou fazer tão forte quanto eu fiz lá pro palco, mas eu vou fazer um pouco mais forte do que eu usaria aqui normalmente, tá? Inclusive esse produto aqui tá no vídeo de melhores produtos testados em 2023. Vou deixar o link na descrição. Continuando a história, no meu aniversário de 6 anos, eu lembro até hoje como se fosse ontem. Eu acordei, respirei e pensei, estou com 6 anos, eu posso fazer balé. Levantei da minha cama, saltitante, cheguei na cozinha, a minha mãe estava lá, e aí a minha mãe me deu parabéns já de imediato, e eu falei assim, mãe, agora eu já tenho 6 anos, você já pode me colocar na aula de balé, né? Gente, nem eu acredito nisso, que eu guardei aquilo comigo todo aquele tempo. E aí a minha mãe parou assim, né, impressionada, porque vamos combinar, né? Aí ela olhou assim, nossa, minha filha, você lembra disso? Você tem certeza e tal? Você não quer ir um dia, ver como é que é? Não, eu quero que você me coloque na aula de balé. Ponto. Daí eu falei, e você prometeu, eu ainda lembrei ela, né, porque eu já não queria que ela viesse com argumentos. Você prometeu pra mim que você ia me colocar na aula de balé com 6 anos. Aí ela falou, bom, tá bom então, segunda-feira, porque eu acho que era final de semana esse meu aniversário. Segunda-feira, quando a mãe puder, a gente vai lá e procura uma escola de balé e tal. Vou falar com a Clarice, que era uma conhecida dela, porque a filha dessa Clarice já fazia balé, enfim. E aí assim foi. Eu fui pra academia de dança, que não é a que eu faço hoje, que é a que essa amiga da minha mãe, consequentemente essa minha amiguinha, fazia o balé. Só que eu só fiz balé lá uma semana. Eu cheguei sem entender nada. Eu lembro que eu ficava pensando, nossa, mas eu vou chegar lá, todo mundo já vai saber o que tem que fazer, porque na minha cabeça chegava dançando. Tipo, sabendo o que fazer e já dançando como se fosse uma apresentação, porque eu tinha imaginado de acordo com a música e foi isso que surgiu na minha cabeça. E aí eu tava toda ansiosa, preocupada e tal, e aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mas e como que faz e tal, porque eu vou chegar lá, e aí todo mundo já vai saber, será que pode? Daí minha mãe me explicou que nada a ver, que era uma aula, que todo mundo tava lá pra aprender, mas enfim, eu continuei com a mesma ideia na minha cabeça. Cheguei lá, e aí eu vi que tava realmente tudo bem, que tinha explicação de como é que tinha que fazer as coisas e tal. Não tive uma boa experiência, porque a profissional daquela academia de dança, ela acho que não tinha muito tato, sabe? Hoje em dia eu não sei se ela ainda é assim, mas na minha primeira aula ela já me arreganhou na abertura, pediu pra uma menina segurar em cada perna e a outra subir nas minhas costas pra forçar a abertura. Eu comecei a sentir dor, eu falei que tava doendo demais, e daí aí as meninas falaram que era assim mesmo, e realmente a gente sente dor, só que tipo, existe um limite, né? E aí eu comecei a chorar, de dor.
Que experiência maravilhosa, não é mesmo? E aí, as meninas olharam assim e falaram, ela tá chorando e não sei o que. Daí a professora olhou assim, você tá chorando? O que foi? Eu falei, é porque tá doendo. Ela falou, não, mas não precisa chorar, é assim mesmo e tal. As meninas vão esperar um pouquinho pra fazer de novo. Mano, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas enfim, eu acreditei que era daquele jeito, sofri e tal. Fui pra casa, na outra aula, mesma coisa. E aí, nessa segunda aula, minha mãe foi me buscar e ela perguntou como é que tinha sido. Uma pausa, vou usar paleta de contorno Essentials da Mari Saad, tá? Eu uso uma misturinha desses 2 tons aqui, que são os tons mais claros. E aí eu falei pra minha mãe que a aula tinha sido boa e tal, mas que eu tinha chorado de novo, não sei o quê. E minha mãe parou assim, chorado de novo? Porque eu não tinha contado pra ela no primeiro dia que eu tinha chorado, não sei por quê. E aí eu falei, por causa da abertura e blá blá blá. E tipo assim, eu falando, sabe? Tipo, e a minha mãe, não, como assim? Não, calma, me explica direito isso, como assim? Aí eu contei pra ela e minha mãe ficou só o veneno, entendeu? Que minha mãe falou, onde já se viu a mulher pegar e fazer um trem desse na sua primeira aula e repetir na segunda aula, por que você não me falou? Aí eu, não, mãe, mas é porque é assim mesmo, até as outras meninas me falaram que elas também choraram nas primeiras vezes, tipo, e a minha mãe ficou possessa, pois a minha mãe foi lá, tipo, segunda e quarta que eu fazia aula, ou era terça e quinta, eu não tenho certeza. E aí a minha mãe foi lá no outro dia, lá que eu supostamente teria aula, me levou e me tirou e falou, olha, a Maísa não vai mais fazer a aula, eu queria ver como é que vai ficar, porque assim, ela não se adaptou, a minha mãe falou alguma coisa assim, e eu também não gostei muito dessa ideia, tipo, se for pra ela, né, se ela tá chorando e tal, eu acho que isso não é uma coisa boa, não coloquei ela no balé pra isso, e eu vou tirar, eu prefiro que ela não faça. E aí a moça da recepção ainda falou alguma coisa lá, mas enfim, eu nem lembro, eu só sei que eu tava lá super constrangida, porque eu não queria que a minha mãe, sei lá, brigasse ou fizesse alguma coisa assim, né, só que a minha mãe nunca foi barraqueira. Ela falou alguma coisa, ela deixou claro que ela não tinha gostado disso, que ela não concordava, mas ficou nisso aí. Só que eu não queria deixar de fazer balé e ela sabia disso. Procurou na cidade uma outra opção e encontramos a Academia Líder de Artes, que é onde eu faço balé até hoje. No caso, eu fiz uma pausa nesse meio tempo, mas quando eu voltei pra lá. E aí, chegando lá, foi uma experiência completamente diferente. Tanto de aula, como de profissionalismo e tudo mais. Iluminador em pó solto, da Duda Fernandes, na cor gringolística. Olha esse sol, gente, sem palavras. Enfim, aí comecei o meu balé lá, uma amiguinha minha da escola entrou também, a gente já tinha companhia uma da outra, foi super diferente. Assim, uma professora bem mais, digamos, profissional, porque isso não é uma coisa que você faz, sabe? Tipo, pegar uma pessoa, seja uma criança, seja um adulto, e forçar dessa forma já na primeira aula. E aí a gente foi aprendendo ali o básico do balé e tudo mais, e foi incrível, experiência maravilhosa. Foi passando o tempo e eu queria fazer sapatilha de ponta, mas eu nunca fui uma pessoa com o físico apropriado pro balé, a não ser o fato de eu ser magra. A única coisa que eu tinha de vantagem, digamos assim, em quesito de corpo, era justamente o fato de eu ser magra, mas eu sempre fui muito andeor, ou seja, virado os pezinhos muito pra dentro, eu nunca tive flexibilidade, abertura, essas coisas, era tudo muito difícil de eu conseguir conquistar essas coisas, mas eu era extremamente dedicada e aplicada, eu sempre me destacava muito nas aulas porque eu prestava muita atenção em todas as explicações e, consequentemente, eu fazia as coisas muito certinho e eu acabava evoluindo muito bem, mesmo dentro das minhas limitações. Depois de um tempo eu comecei a fazer aula de jazz também, o que foi ótimo porque é uma outra experiência, e a gente sempre chegava pra professora Sara, que inclusive aparece no vlog, e eu e essa minha amiguinha falava, quando que a gente vai poder fazer sapatilha de ponta? Porque esse é o objetivo de qualquer pessoa que faz balé, né? Terminamos a pele aqui, tira as marcações, vou selar. Na região dos olhos eu uso Light Up de BM Beauty, que é um pó específico para a região dos olhos, e no restante da pele eu uso Seal Up, que é um pó para o restante da pele mesmo. Temos os dois aqui. A cor do Light Up que eu uso é a Light e o Seal Up é a Translucent Bright.
E aí eu faço baking mesmo com a esponjinha, porque eu preciso de muita durabilidade e resistência aqui nessa maquiagem. Então nada de miserê de pó. Enfim, e aí o que a Sara falava pra gente? Que a gente ainda não tinha preparo pra entrar na sapatilha de ponta, que a gente precisava ainda fortalecer muito bem os pés e tal, blá blá blá, porque tem tudo isso, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sapatilha de ponta, não só a sapatilha de ponta, mas tudo no balé, não se trata da idade que você tem, que era o que a gente achava. Se trata do condicionamento que você tem pra conseguir fazer aquilo ou não. E aí foi, a gente insistindo naquilo, e daí a Sara, vamos ver ano que vem. E aí chegava no que vem e nada. Vamos ver ano que vem. Até que chegou uma hora que ela falou, beleza, vocês podem entrar na sapatilha de ponta. Aí foi, nossa, eu tava ali, eu acho que eu tinha acabado de fazer uns 11 anos. Compramos a sapatilha de ponta, começamos a fazer a aula de ponta. Eu não tenho certeza se eu tinha 10 ou 11 anos, mas enfim. Eu sei que começamos lá nas aulas e eu, pobrezinha, né? Por que a vida é assim? Eu não tinha colo de pé, eu não tinha força pra ficar em cima da ponta, eu não tinha nada, continuo não tendo, né? No final da aula, enquanto algumas meninas faziam alguns exercícios, a professora me chamava no canto da sala pra ir forçar o meu pé. E daí forçava o pé na chineirina, vou ver se eu consigo uma imagem pra colocar aqui para as pessoas que não dançam balé, né? Forçava na mão e não sei o que, e subia em cima desse pé, claro, tudo dentro do limite aceitável da dor, não é mesmo? Como eu disse, sempre teve muito profissionalismo ali e tal. Então assim, eu já percebia que eu realmente não tinha muito o pé que eu precisava, mas eu seguia lá dedicada. E aí comecei a fazer balé cada vez mais dias na semana. Então eu já tava fazendo balé todos os dias, porque eu fazia aula de balé, eu fazia aula de jazz, tinha dias que era só ensaio de coreografia, e a gente ia entrar numa coreografia na sapatilha de pontas, e da minha turminha, quem puxava a fila era eu. Olha que amor! Eu provavelmente era pior pra ficar em cima das pontas, mas eu tinha outras características, né? Que são coisas que eu carrego até hoje. O meu tempo é muito bom, minha musicalidade é muito boa, eu sou muito dedicada, eu nunca faltava em nada. Então, assim, apesar de eu não ser muito boa nas pontas e na flexibilidade, eu tinha outros pontos positivos ali. Vamos começar logo a parte dos olhos. Nos olhos, eu utilizei a paleta Esfumadão de Respeito da Duda Fernandes, que está num estado simplesmente caótico, porque eu uso muito essa paleta, principalmente nas apresentações, porque ela tem as cores básicas de uma maquiagem coringa, que é o que geralmente eu uso, porque eu danço mais de uma coreografia, então a minha maquiagem tem que funcionar para todas. E os pincéis que eu usei foram os da Luli Makeup, que são pincéis maravilhosos, 3 pincéis, um pouquinho maior, um pouquinho menor e um menorzinho ainda. São extremamente macios, tá? Aqui eu tenho o L28032, 031 e 28003. Vou começar o esfumado com o tom mais claro até o mais escuro, fazendo um degradê no formato do meu olho mesmo. Então, com esse marronzinho mais clarinho, nós vamos iniciar o côncavo. Eu já aplico aqui no côncavo mesmo, que é o ossinho, e olho sempre de frente, porque eu preciso que essa cor apareça aqui em cima. Então, eu faço com o olho normal, olhando de frente pro espelho. Depois eu levanto o olhar para terminar de preencher. E aí eu preencho toda essa parte de baixo aqui. E estava eu lá, então, preparando para dançar no final do ano na sapatilha de ponta, e algumas coisas começaram a dar errado. Eu não estava me dedicando tanto na escola quanto eu supostamente deveria, porque eu estava com preguiça de estudar, confesso. Eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fazia, na escola e tal, no balé. Só que daí, eu passava muitas horas dos meus dias no balé. Então, por exemplo, segunda e quarta, eu ia 1h30, que era o horário que minha mãe podia me deixar, minha aula começava às 14, e eu saía tipo 6h30 da tarde. Eu tinha um tempo de intervalo lá entre aulas, mas eu ficava fazendo aula basicamente esse tempo todo. Quando eu chegava em casa, eu tinha as minhas obrigações da escola pra fazer, e às vezes eu não tava afim. Na terça e na quinta, eu só ia de noite, se eu não me engano eu ia às 7, saía 9 da noite, ou 7, 8h30, uma coisa assim. E aí eu tinha a tarde livre, e aí nessa tarde livre, vocês acham que eu queria ficar estudando pra prova? Não, eu queria ficar assistindo TV Globinho não, era sessão da tarde e brincando com os vizinhos e tal. E aí isso daí começou a afetar as minhas notas, né?
E esse é o erro da maior parte da galera lá, que tem muita gente que acaba saindo do balé por conta disso. Aí a minha mãe chegou pra mim um belo dia e falou: então, minha filha, você não acha assim que você tá fazendo coisa demais no balé, você já não tem mais tempo pras coisas, você já não tá estudando direito, né, mocinha? Pegou recuperação na escola, que daí, né, cheguei nesse momento, peguei uma recuperação. Você tá sempre cansada, isso é uma fala que a minha mãe sempre teve e até hoje ela fala, mas eu nunca senti isso. Então a minha mãe fala que eu chegava em casa muito cansada, que eu tinha olheira de cansaço e tal, só que assim, eu não me sentia cansada, entendeu? Pra mim tava tudo certo. E até hoje, quando eu penso, eu não me lembro de sentir cansada, eu nunca comentei de estar cansada, eu nunca me senti cansada, mas a minha mãe fala que eu tinha esse aspecto de cansaço. E aí ela falou: você não acha que tá na hora assim de você dar um tempo no balé? Pra você descansar um pouco e tal, fica um pouco em casa sem fazer nada, depois se você acha que é isso mesmo que você quiser voltar, aí você volta. Você quer ser bailarina profissional? Não, né? E daí eu pensei, né, que minha mãe já mandou esse não, né, e eu sempre ouvi que eu tinha que fazer faculdade, que balé não dava dinheiro, que não sei o que, e a gente tem que estudar para ser alguém na vida, ter uma profissão que preste. Então assim, eu sabia que o que ela queria ouvir era que eu não queria ser bailarina profissional. Por mais que na minha cabecinha de 11 anos eu tenha pensado que sim, eu respondi que não. E daí ela falou: então vamos dar uma pausa? Qualquer coisa depois, se você quiser, você volta. Só que isso nunca aconteceu. Vou trocar de pincel e vou trocar de cor pegando o tomzinho intermediário aqui da paleta e vou aplicar um pouquinho abaixo desse outro tom que eu apliquei, tá? Então do côncavo para baixo aqui, criando degradê. Ó lá como já escurece bem. Até dei um zoom aqui para vocês poderem ver melhor os olhos. E aí eu parei com os 11 anos ali, mais ou menos no meio do ano. Aquela minha amiguinha continuou. Vou voltar com o pincel da sombra anterior para fazer essa transição aqui, ó, e não ficar marcado, tá? E aí, no início eu até pensei, nossa, me deu até um certo alívio, confesso, porque assim, eu não precisava mais ter aquela responsabilidade, sabe? Depois que se passaram alguns meses, eu comecei a sentir falta. E aí no ano seguinte, eu tive vontade de voltar. Eu não sei exatamente em qual momento do ano, só que daí eu comecei a pensar o que muitas pessoas pensam quando saem do balé ou de alguma atividade física que tem esse crescente que demora para você adquirir, principalmente no quesito técnico. E agora as meninas que faziam balé comigo já vão estar tudo mais para frente, já vão ter evoluído, já vão estar com a abertura completa, já vão estar dançando nas pontas e eu vou estar atrasada, eu vou chegar lá sem saber fazer o que elas fazem e eu fiquei um tempão parada, então eu perdi também muito do que eu já tinha. E aí eu fiquei, tipo, com vergonha de voltar, com medo e tal. E isso acontece muito, viu, gente? Eu já vi muitas pessoas que saíram do balé e que falam isso, que demoraram pra voltar ou que nunca voltaram por conta disso. E aí isso foi se alongando, eu fui começando a fazer outras atividades, a escola começou a exigir aulas à tarde, minha mãe me colocou no inglês e o tempo foi passando e eu não tinha nenhuma amiga que fazia balé, só tinha aquela amiguinha lá daquela vez, que eu já fazia mesmo. Ela ficou até apresentar aquela coreografia que eu também ia apresentar e depois ela saiu e ela também mudou de escola. A gente continuou sendo amiga, mas na minha escola, no meu círculo de amizade, não tinha ninguém que fazia balé e nem sequer que gostasse. As meninas zoavam muito da minha cara por eu fazer balé. Então, não é como se eu tivesse algum tipo de apoio ali ou algo nesse sentido. O outro pincel marrom mais escuro agora, um pouco mais abaixo ainda aqui, ó, fazendo mais um degradê, escurecendo bem. E aí eu acabei não voltando, o tempo foi passando, eu acabei não voltando, só que eu ficava em casa colocando minha sapatilha de ponta, ficava ali sonhando em dançar, em voltar pra dança e tal. Até que lá no terceiro ano do ensino médio, a filha dessa minha professora de balé, que é a dona da academia, ela estudou um tempo na minha escola, ela sempre falava pra eu voltar e eu falava que não tinha como. E aí ela já tinha saído da minha escola, porque realmente era uma escola assim mais difícil e a vida dela era o balé. Até hoje ela vive da arte, tá aí em musicais em São Paulo e tal. E ela foi lá na escola divulgar sobre o musical que eles estavam fazendo do Moulin Rouge. E eu fiquei apaixonada, né? Pensa. E aí ela me convidou pra
participar, ai, vamos e tal, porque, tipo, não é igual a aula de balé, tipo, você pode voltar, é só Moulin Rouge, a gente vai fazer os ensaios no sábado, então você não precisa ter tempo durante a semana, e tarará, ou seja, tudo propício para que desse certo o meu retorno, e eu pensei, é agora vai, agora eu volto, e nananã, só que não. Na época, infelizmente, eu namorava um cara, não tem outra palavra para descrever não ser babaca, porque ele era muito tóxico e bastante abusivo psicologicamente falando. E assim, eu não podia fazer nada, eu não podia ter amizades que ele não aprovava e tal. E aí, quando rolou essa questão toda, ele sabia que eu amava o balé e etc. E aí eu cheguei e falei, olha, vai ter o Moulin Rouge, porque não sei o quê, porque blá blá blá. E aí a Ariel me convidou e daí ele olhou assim, você tá louca? Você tá achando que eu vou deixar você fazer um negócio desse? Ficar dançando com essas roupas porque ficar se exibindo pra homem? Você não vai fazer isso aí não. E aí eu, Maísa, de 17 anos, que não tinha muita informação sobre relacionamentos, eu já era acostumada com esse tipo de comportamento, infelizmente, eu já tava namorando com ele há 3 anos e pouco nessa época. Aí eu falei assim, tá bom. Oh, meu Deus, coitada. Aí eu falei que tá bom, não ia fazer. Aí a Ariel veio falar comigo de novo depois, eu inventei um monte de desculpa pra não ter voltado, porque eu não ia falar pra ela que meu namorado não deixou, porque no fundo eu sabia o quão problemático isso era, eu só não entendia o suficiente pra me afastar daquela relação, entendeu? E aí eu não participei do Moulin Rouge, entrei na faculdade, fiz ciências contábeis, comecei a trabalhar como empresária no ramo da família, nada a ver com tudo do que eu tô fazendo aqui agora, até que eu comecei a sentir muita falta, porque realmente a dança, a arte é algo que faz parte da minha vida, da minha existência, e tipo, já não dava mais, entendeu? E aí eu decidi, com quantos anos eu tava, gente? Foi em 2021, 22, 23, 24. Agora eu vou vir com o preto, um pincel menorzinho ainda, porque esse preto tem que ser com bastante controle, tá? Só pra escurecer um pouco mais ainda esse final aqui, ó. Bem rente à raiz dos cílios eu aplico. E depois, pra esfumar ele, eu esfumo com um pincel do marrom mais escuro. Então, em 2021 eu decidi que eu ia voltar, porque eu via muitas postagens da Ariel, da academia, né? Que tava tendo aula de balé adulto, que tinham muitas meninas que tinham feito balé quando eram mais novas, estavam voltando agora, e aquilo começou a conversar comigo, aquilo começou a me chamar, entendeu? A Ariel sempre usava muito esse discurso de tipo, tem muitas meninas que acham que não podem mais dançar o balé porque passou da idade, porque isso, porque aquilo, e a turma de balé adulto era dela. E eu não tinha coragem de voltar, gente, eu não tinha coragem de voltar, e eu não tinha nem coragem de falar pra minha mãe que eu ia voltar a fazer balé, que não era mais nem ela que ia pagar, né, porque já é adulta, já me sustentando, trabalhando, mas eu não tinha coragem. Até que no início de 2021 eu falei, você quer saber? Tô nem aí, vou voltar porque eu gosto e é isso. E aí voltei e comecei a fazer aula à noite. Fiz 1 ano dessa aula à noite, acabou até trocando de professora porque a Ariel foi para São Paulo. E a Sara, a dona da academia, minha professora lá de antigamente, me convidou para fazer a aula dela em outro horário porque ela gostaria que eu avançasse um pouco mais. Novamente, eu com todas as minhas limitações, eu ainda tinha outras coisas ali, né? Agora eu vou aplicar marrom e preto abaixo da linha d'água. Como para a apresentação eu preciso que o olho fique mais evidente, mais aberto, eu não aplico lápis preto na linha d'água, porque senão escurece muito o olho da gente e lá do palco parece que o olho é bem pequenininho. Eu prefiro usar o preto na linha d'água, mas nessa situação específica vai dessa forma. Então, com um pincelzinho de precisão, eu pego o preto, começo aplicando ele bem rente à linha d'água. Eu não faço muito fininho, porque com o marrom e o esfumado, eu tenho que emendar com essa parte aqui, ó, pra dar conexão, senão fica estranho, tá? E aí, seguindo aqui a nossa história, eu passei a fazer a aula de balé da turma da Sara, já com as meninas mais avançadas. Assim, no início foi complicado e agora também parece que tá no início. Que assim, eu faço balé com meninas muito mais novas do que eu. Tem algumas que são mais velhas, mais ou menos da minha faixa etária, só que elas já são professoras, né? E aí as outras são tudo assim, 12, 13 anos, 14 anos. A mais velha tem 17 agora, que inclusive foi a que fez a fada açucarada no espetáculo, que vocês podem ver no vlog. E assim, são meninas que estão muito mais avançadas, que já dançam na sapatilha de ponta e tudo mais. E apesar de eu ter dançado na sapatilha de ponta um pouquinho quando eu era mais nova, foi pouquíssimo tempo e eu ainda não
voltei para sapatilha de ponta. Eu comprei, fiz algumas aulas no ano passado. Esse ano, se tudo der certo, agora eu vou vir com o marrom. Eu vou conseguir fazer mais aulas e dar uma evoluída a mais nas pontas. Mas assim, é um trabalho de formiguinha, sabe? São baby steps mesmo, porque pra gente conseguir adquirir qualquer coisa no balé é tudo muito demorado, principalmente se você é uma pessoa que não tem o corpo específico que o balé pede, porque tem umas pessoas que já nascem com colo de pé. Não é o meu caso. E aí estou desde 2022, então, lá com a Sara. Nesse meio tempo, ela me convidou para participar do teatro. Comecei a fazer o teatro, me destaquei muito mais no teatro, porque não tem que ter essa questão do corpo e tudo mais, não é mesmo? Que o balé exige. Eu sou muito expressiva, acabei assumindo aulas de teatro para o pessoal mais jovem também, com jogos teatrais e tudo mais, para destravar o corpo, trabalhar a questão de projeção de voz, de decorar texto, esse tipo de coisa, sabe? Tô vindo com o marrom mais claro agora, tá? Embaixo. E é isso, e ainda estou ali, ainda estou dançando. Desde o ano passado eu voltei também, entrei na aula de danças urbanas, que é uma modalidade de dança que eu adoro, eu acho super legal. Então um pouco danças urbanas, um pouco hip hop ali, com um professor maravilhoso, que é o José. E assim, esse ano, aparentemente, se tudo der certo, eu vou pro Fendafor. Que é a competição de dança que acontece em Fortaleza. Então, assim, pra mocinha que saiu do balé lá nos 11 anos e achou que nunca mais ia voltar e que chorava assistindo vídeo de balé, de bailarina e tudo mais, voltou. Em 2021, eu já tava com 24 anos, eu voltei com 24 anos para 25. Esse ano eu vou pra competição de dança. Então, assim, vocês imaginam como que não fica a cabeça da jovem aqui, não é mesmo? Para finalizar os olhos, eu venho com essa sombra clarinha cintilante, que brilha bastante, e aplico aqui nesse início dos olhos, trago até quase a metade aqui e faço a transição com esse trabalho do marrom. Alguns momentos depois... Apliquei cílios postiços, passei a máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores. Com um delineador, eu pintei só a base do cílio postiço, porque esse cílio aqui... uma porcaria, viu? A base dele tá imensa e é uma base transparente. Teve até esse daqui, ó, que eu me desfiz dele. Eu não sei se dá pra ver, mas assim, ficou ridículo no olho. E aí eu pintei as minhas sobrancelhas também usando esse estojinho para sobrancelhas da Belle Femme. Eu uso sempre esse tomzinho aqui bem cinza. E pra finalizar a make, nós vamos passar o batom Rosé Gardenia da Nina Secrets, que é sempre ele também que eu utilizo, porque ele é o tom de nude perfeito para minha pele. O resultado da ópera da minha história com a dança é que agora estou de volta. Nesse retorno eu acabei me apaixonando pelo teatro também, que eu tenho muito mais facilidade na verdade, e eu não pretendo parar de dançar nunca mais na minha vida. Não tô falando que eu vou virar aí uma bailarina profissional nem nada do tipo, mas assim, a dança faz parte da minha vida, da minha história, é uma coisa que eu eu amo balé, eu amo a dança de forma geral, eu amo música, e eu quero continuar vivendo isso porque me traz um prazer imenso que eu não consigo nem descrever o que significa de fato para mim. Então, assim, quando eu tô fazendo aula de dança, quando eu tô ensaiando ou quando eu tô apresentando, eu não penso em absolutamente mais nada. Eu simplesmente sinto que eu tô fazendo uma coisa certa, que eu tô no lugar certo, tipo assim, é aquilo ali, sabe? Vou varrer aqui o excesso do pó do meu rosto, que a gente tinha feito baking, eu não tinha varrido até agora, e vou aplicar Fix Care, que é a bruma fixadora e revitalizante de IBM Beauty, para fixar mais ainda essa maquiagem. Fica a dica, quando a gente aplica a bruma, né, e tem sombra nos olhos, a gente tem que ficar de olho fechado, tá? Porque se você molhar a pálpebra e abrir, a hora que você fechar de novo, vai sair ali a sombra. Ela pode acabar marcando e formando buracos, tá? E está pronta a nossa make. Inclusive, eu acho que essa maquiagem combinou muito bem com essa minha xuxinha de cabelo aqui. Está pronta a nossa make, contei a minha história, vou continuar dançando, não sei o que a dança vai me trazer aí pro restante da vida, pro restante da história. Continuarei compartilhando sobre isso com vocês. Ainda quero explorar muito o universo da atuação, que eu sou apaixonada também, eu sempre gostei desde criança, mas sempre foi tudo muito inacessível para mim. Eu acredito que se
eu morasse numa cidade, tipo São Paulo, Rio de Janeiro ou próximo, muito provavelmente eu teria ido pro lado artístico já desde cedo e eu teria me formado como artista dentro de alguma categoria. Seja bailarina, seja atriz mesmo, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu nasci, fui criada e moro até hoje no interior do Mato Grosso, galera, aqui não tem. Na minha cidade não tem nenhum teatro municipal, para vocês terem ideia. E na capital do meu estado, por mais que você pensar na capital, também não tem muito esse tipo de coisa. Então, assim, todas as vezes que eu pensava, quando eu era mais nova, que eu queria ser bailarina ou que eu queria ser atriz, e eu pensava muito em ser atriz, nunca apareceu algo que realmente seria possível dentro da minha realidade. Talvez eu deveria ter investido nisso daí, deveria ter ido estudar fora e fazer faculdade dentro de alguma coisa nesse aspecto, né, artes cênicas, enfim, mas eu não fui. Fui por outros caminhos e hoje a arte está me chamando de volta. Então eu não sei se eu vou continuar nesse universo só na maquiagem, me expressando através da maquiagem. Eu faço maquiagem artística também, já fiz curso sobre isso. Não sei como é que vai ser o restante da minha história com a dança, da minha história com o teatro, mas muito provavelmente eu vou continuar compartilhando com vocês. Então é isso. Se você é uma pessoa que já teve contato com a dança, com a arte de alguma forma, que sente falta disso, ou que ainda tem, que voltou a ter, enfim, comenta sobre a sua experiência, conta sobre a sua história, porque eu sei que assim como eu, existem várias outras pessoas por aí que tiveram uma história um tanto quanto parecida em alguns aspectos, ou até que conseguiram, né, seguir esse caminho e hoje vivem da arte de alguma maneira que, assim, infelizmente a arte não é valorizada no nosso país, isso é muito triste, mas isso não quer dizer que não dá pra viver e viver bem de arte, não é mesmo? Bom, acho que é isso, vou dar um leve close aqui pra vocês verem a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, espero que vocês tenham gostado da minha história também, se identificado e tal. Espero que talvez isso sirva até de inspiração para alguém que tá querendo voltar a fazer alguma coisa. Pode ser que não seja dança, arte, mas enfim, alguma coisa que vocês sempre gostaram. E eu espero também que o vídeo não tenha ficado muito confuso, porque eu fiquei falando que eu ia fazer no meio da história, mas é isso aí. Papo de amiga, né, de noite do pijama, de se maquiando e contando essas coisas da vida. Não deixe de se inscrever no canal, principalmente se você gosta de conteúdo de maquiagem e skincare. Tem muito conteúdo aqui pra ajudar vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!